Capítulo 4. A decisão de regozijar-se. Todos querem ser felizes. Se você perguntar a uma pessoa qual a sua maior ambição na vida, provavelmente ela dirá: quero apenas ser feliz. No condado de Orange, na Califórnia, onde moro, ser feliz é um assunto sério. Quero dizer, trabalhamos para isso. É um lugar totalmente diferente. Temos a ideia de que devemos ser alegres o tempo todo. Devemos agir com alegria, conversar com alegria, exalar alegria e, certamente, parecer feliz. E se não formos felizes, devemos fazer de conta que somos. Coloque uma máscara e lembre-se de que deveria estar se divertindo muito. Parecer feliz o tempo todo gera estresse. Vejo uma porção de pessoas fingindo alegria em vez de viver a realidade. O fato é que não recebemos uma nota 10 perfeita todos os dias. Nem tudo acontece de acordo com o que planejamos. Alguns dias são desastrosos. Sejamos honestos agora. O dia é ruim quando... Você sabe que o dia será ruim quando faz um telefonema e é mal atendido. Quando a buzina dispara e emperra no exato momento em que você está atrás de uma gangue de Hells Angels na estrada, quando dá uma dentada em um suculento bife e os dentes ficam presos nele. É fácil ser feliz quando tudo dá certo, mas e o resto da vida? Somos felizes apenas quando tudo dá certo? Nesse caso, seríamos infelizes a maior parte da vida. Como permanecer positivo em um mundo negativo? Como permanecer otimista quando tudo está desmoronando? É aí que a alegria entra. Paulo declara em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é alegria. E em Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos lembra: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A felicidade depende dos acontecimentos. Ela é derivada da palavra feliz, que significa sorte ou acaso. Estou feliz hoje porque tudo deu certo. A alegria é diferente, é mais profunda. A alegria é uma atitude, uma escolha. A alegria é um trabalho interno, não depende das circunstâncias. É escolha sua alegrar-se. Essa é a verdade básica deste capítulo. Você pode escolher, apesar das circunstâncias, alegrar-se. É a alegria que torna a vida prazerosa. Quando aprendemos a optar pela alegria, a vida se torna muito mais rica. Os cristãos podem ser as pessoas mais positivas do mundo. Por quê? Romanos 5 oferece 3 motivos. Ter esperança. Romanos 5 começa com as palavras: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versos 1 e 2. Paulo continua explicando que o resultado da experiência da graça de Deus é que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 2. Para o cristão, nenhuma situação é completamente desesperadora. Dizem que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. Precisamos de esperança. Alguns pesquisadores da Universidade de Cornell estudaram 25 mil prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. Concluíram que uma pessoa pode aguentar quase tudo se tiver esperança. As pessoas têm esperança, mas não a fundamentam em algo sólido. É uma esperança artificial, fabricada. E muitas pessoas fundamentam a esperança em coisas erradas, na bolsa de valores, numa boa aparência, num bom emprego, numa boa família. No entanto, todas essas coisas são temporárias e podem desaparecer. Quando desaparecem, a esperança também acaba. A alegria, a verdadeira felicidade, é impossível sem esperança. Entretanto, os cristãos têm um motivo para ser positivos. Podemos nos regozijar porque nos regozijamos na esperança.
Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo nos lembra: alegrem-se na esperança. Paulo está falando da nossa esperança em Cristo. A esperança que temos em Cristo é o primeiro motivo porque podemos nos regozijar mesmo nas situações difíceis. Deus tem um propósito. Além disso, podemos nos regozijar porque Deus tem um propósito em cada situação. Romanos 5,3 diz: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A palavra grega traduzida aqui como tribulação significa sofrimento e se refere a tudo que nos pressiona. Foi traduzida de diversas maneiras como provações, sofrimentos, pressões ou problemas. Muitas pessoas têm a ideia errada de que, quando se livrarem de seus problemas, serão felizes. Mas nunca nos livraremos de todos os problemas enquanto estivermos vivos. Você não descobriu ainda que, depois de resolver um grande problema, percebe problemas menores dos quais não tinha consciência enquanto se concentrava no maior? Alegria é aprender a desfrutar a vida apesar dos problemas. Não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Por isso, Paulo diz que nos regozijamos no sofrimento. Deus está sempre conosco. Não interprete mal essa ideia do regozijo no sofrimento. Paulo não está dizendo que você deva fingir, não está falando em ser um cristão do tipo Poliana, com um sorriso de plástico no rosto, fazendo de conta que tudo está bem, negando a realidade e agindo como se nada estivesse errado. Não. Deus não espera que você seja um impostor ou um hipócrita. Não está falando sobre a negação de coisas que são ruins em sua vida. Se realmente forem ruins, nem está falando do masoquismo. Alguns cristãos têm esse complexo de mártir. Pensam que quanto mais sofrem, mais espirituais são. Estou realmente sofrendo por Jesus e, portanto, sou um excelente cristão. O sofrimento pode produzir coisas boas em sua vida, mas Paulo não está falando de masoquismo. Observe o que Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações. Faça um círculo sobre essa palavrinha nas. Ele não está dizendo que nos regozijamos por causa de nossas tribulações. Não está dizendo que gostamos do sofrimento, que nos alegramos nele, porque sabemos que existe um propósito por trás dele. Os cristãos podem ser positivos até mesmo em uma situação negativa, porque sabem que Deus tem um propósito para permitir aquela situação. Temos uma perspectiva que os não cristãos não têm, e a nossa perspectiva sempre determina como reagimos diante dos acontecimentos que nos cercam. Recentemente li uma carta que uma universitária escreveu a seus pais. Ela demonstra claramente como a perspectiva influencia nossas reações. A carta dizia: sinto muito por ter ficado tanto tempo sem escrever. Infelizmente, todos os meus papéis de carta foram destruídos na noite em que nosso dormitório foi incendiado pelos grevistas. Agora já recebi alta do hospital e os médicos disseram que, cedo ou tarde, recuperarei a visão. Bill, o maravilhoso rapaz que me salvou do incêndio, ofereceu-se gentilmente para partilhar comigo seu pequeno apartamento até que o dormitório seja reconstruído. Ele é de uma boa família, por isso vocês não devem se surpreender quando lhes disser que vamos nos casar. Na realidade, como vocês sempre quiseram um neto, gostarão de saber que serão avós no próximo mês. PS. Por favor, ignorem minha redação acima, que fiz para a aula de português. Não houve incêndio e eu não fui hospitalizada, não estou grávida e nem mesmo tenho um namorado. Entretanto, tirei D em francês e E em química e só queria ter certeza de que vocês receberiam estas notícias sob a devida perspectiva.
A perspectiva faz toda a diferença do mundo. A forma como você reage diante dos problemas no trabalho, em casa, com a saúde, depende da sua perspectiva. Paulo diz que, como cristãos, podemos nos alegrar até mesmo em períodos difíceis, porque temos esperança e sabemos que Deus está operando em nossa vida. Temos perspectiva. Paulo nos lembra: sabemos que a tribulação produz. Faça um círculo ao redor dessa palavra. O sofrimento pode ser produtivo, ele realiza alguma coisa. Os problemas têm um propósito, suas provações e dificuldades têm valor. É mais fácil lidar com o sofrimento quando sabemos que ele tem um propósito que não é em vão. Tive o privilégio de assistir ao parto dos meus 3 filhos. Permita-me contar-lhe a respeito. Vi o sofrimento no rosto de minha mulher no trabalho de parto. Agora sei por que o chamam de trabalho. Contudo, também vi a expressão em seu rosto quando a enfermeira colocou o bebê recém-nascido enrolado em um pano em seus braços cansados. Ela revelava que o esforço e a dor tinham valido a pena. Produziram uma nova vida. Agora, o que exatamente nosso sofrimento produz? Primeiro, Paulo diz que produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. A palavra grega traduzida como perseverança significa literalmente a capacidade de lidar com a pressão, de aguentar, nunca desistir, mas continuar em frente. Quando passamos por uma dificuldade sem desistir, nosso caráter e nossa confiança são fortalecidos, capacitando-nos a lidar com pressões ainda maiores no futuro. A seguir, Paulo diz que a perseverança produz caráter. Romanos capítulo 5, versículo 4. Essa palavra ocorre apenas 5 vezes na Bíblia e significa confiabilidade. É como a mala de que falamos que foi jogada de um lado para o outro no aeroporto. Essa mala tem caráter, é confiável. Deus quer fazer de você esse tipo de pessoa e usa o sofrimento para isso. Ele usa os problemas de sua vida para produzir perseverança e caráter. E é o caráter, não as circunstâncias, que produz o regozijo. Então Paulo diz que o caráter produz esperança. Romanos 5, versículo 4. Lembre-se de que a palavra esperança na Bíblia não significa eu quero ou eu preciso, significa confiança no poder de Cristo. Em vez de destruir a nossa esperança, os problemas destinam-se a desenvolvê-la. Seja como for, um problema que você mesmo criou, que alguém lhe causou ou que o diabo provocou, foi Deus quem permitiu. Se você é cristão, nada acontece em sua vida por acaso. É de vital importância assimilarmos o fato de que um propósito por trás de nossos problemas, mas há um propósito por trás de nossos problemas, mas também é importante compreender que os problemas não produzem automaticamente a perseverança, o caráter e a esperança. Talvez você conheça pessoas que passam por situações difíceis, mas as dificuldades e os sofrimentos não produziram nenhum caráter positivo na vida delas. Em vez disso, tornaram-se amargas, iradas e tensas. A perseverança, o caráter e a esperança são produzidos em nós apenas quando optamos pela atitude certa. E qual é a atitude certa? A alegria é a atitude certa. Quando aprendemos a nos regozijar no problema, não por causa do mas no problema. Quando aprendemos a nos regozijar no problema, não por causa do, mas no problema, Deus o utiliza para o bem em nossa vida. Tiago reproduz o ensinamento de Paulo sobre esse assunto. Meus irmãos, considerem motivo de alegria, grande alegria, o fato de passarmos por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Observe novamente que a alegria vem porque sabemos. Sempre uma questão de perspectiva. Tiago continua. E a perseverança deve ter ação completa.
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 4. Deus diz que os problemas em sua vida têm a finalidade de produzir maturidade. Nenhum estudo da alegria cristã seria completo sem mencionar o livro de Filipenses. Se você quiser compreender a alegria, leia Filipenses. Nessa pequena carta, Paulo fala mais de 10 vezes sobre regozijo e alegria. Destaque esses versículos e medite sobre eles. Memorize alguns deles, de modo que Deus possa usá-los para produzir alegria em sua vida. A propósito, você sabe onde Paulo estava quando escreveu esta carta cheia de alegria? Ele estava na prisão. Em geral, não pensamos sobre a prisão como um lugar de regozijo, mas Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação. A sua alegria não dependia de circunstâncias. Os cristãos podem estar alegres em momentos difíceis, porque sempre há esperança e porque o propósito de Deus sempre é maior do que qualquer problema. Ele está conosco. Em Romanos capítulo 5, versículo 11, Paulo menciona o terceiro motivo por que podemos estar alegres. Nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Nova tradução, linguagem de hoje. Podemos nos regozijar, não importam as circunstâncias, porque Deus está sempre com aqueles que creem nele, em qualquer lugar ou situação. Como crentes, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Tornamo-nos seus amigos e essa amizade durará para sempre. Reserve alguns minutos agora mesmo para meditar em Isaías capítulo 43, versículo 2, que diz: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Nova tradução, linguagem de hoje. Talvez você precise desse versículo esta semana. Ele está dizendo que se for crente, Deus estará com você e nada poderá oprimi-lo. Nada poderá destruí-lo, nem o diabo. Ele não tem poder suficiente, nem as pessoas, e Deus não irá fazê-lo. Nada poderá oprimi-lo. Não importa o que tenha de enfrentar na vida, você nunca estará sozinho. Esse é o motivo para regozijar-se. Desenvolva um exercício espiritual. A alegria é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Sugiro 4 exercícios para desenvolver a alegria interior. Faça esses 4 exercícios nas próximas 6 semanas e veja a diferença em sua vida. Garanto que você se tornará uma pessoa mais positiva, mais alegre. Funcionou em minha vida anos atrás, quando tomei essa decisão. Primeiro, desenvolva a atitude de gratidão. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, lemos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a atitude da gratidão. Observe novamente que não devemos ser gratos por todas as circunstâncias, mas devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Os psicólogos dizem que a gratidão é a emoção mais saudável que existe. Hans Selye, o precursor dos estudos sobre o estresse, declarou que a gratidão produz mais energia emocional do que qualquer outra atitude na vida. Você já percebeu que as pessoas mais gratas são as mais felizes que você conhece? Eu desafio a pensar em maneiras de expressar gratidão esta semana e ver a diferença. Talvez você possa escrever um bilhete a alguém expressando sua gratidão ou dar um telefonema para dizer a uma pessoa o quanto ela é importante em sua vida. E não se esqueça de expressar gratidão a Deus. O salmista diz: meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo capítulo 28, versículo 7. Se você não for uma pessoa alegre, comece cantando hinos de louvor a Deus e observe como sua atitude mudará. Em segundo lugar,
Cultive a alegria interior pela doação. Jesus ensina a maior felicidade em dar do que em receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Dizem que quando se trata de dar, as pessoas não se interessam. O que a Bíblia diz? Deus ama quem dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Por quê? Talvez porque nos tornemos mais parecidos com Ele quando damos. E Deus não dá resmungando. Além disso, nosso ato de dar determina o quanto Deus pode fazer em nossa vida. Quando lidamos com alegria, abrimos-nos para receber dele com abundância. Em Malaquias 3, versículo 10 está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ninguém consegue dar mais do que Deus. É o desafio celestial. Não podemos superar Deus. Como disse um velho fazendeiro, eu jogo uma pasada no depósito de Deus e ele joga uma pasada no meu. E Deus tem uma pá maior. O terceiro jeito de desenvolver a alegria interior é por meio do serviço. Dedique a vida a ajudar os outros. Jesus disse que devemos perder a vida a fim de salvá-la. Marcos capítulo 8, versículo 35. Na Epístola aos Efésios, Paulo nos lembra: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6, versículos 7 e 8. As pessoas mais felizes em geral estão tão ocupadas servindo e ajudando os outros que nem param para se perguntar: sou feliz? O exercício final para desenvolver a alegria interior é falar de Cristo aos outros. Esse é o quarto exercício. Jesus diz que há regozijo no céu quando uma pessoa vem a Cristo pela fé. Lucas capítulo 15, versículo 10. Minha maior alegria foi quando entreguei a vida a Jesus Cristo. Minha segunda maior alegria tem sido apresentar Cristo aos outros. Imagine a cena no céu. Alguém a quem você deu testemunho aproxima-se de você e diz: quero agradecer-lhe por ter se importado comigo. Estou aqui porque você se importou em falar de Jesus. Pode acreditar que será um momento de regozijo, o ápice da alegria, pois ela começa aqui e agora, quando ajudamos no nascimento de um novo filho na família de Deus. De vez em quando, encontro algum cristão que diz: perdi a alegria. A pergunta que quero fazer é: quando foi a última vez que você levou alguém a Cristo? E geralmente, faz muito tempo. Com referência aos seus companheiros judeus, Paulo disse: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Peça a Deus para lhe dar uma responsabilidade assim. A alegria parece difícil porque os próprios exercícios que a produzem vão contra o que a nossa cultura ensina sobre ela. Nossa cultura diz: viva para si mesmo e esqueça os outros. Mas nosso Senhor diz que a alegria vem quando desenvolvemos uma atitude de gratidão e damos nossos bens materiais, nosso tempo e nosso conhecimento sobre as boas novas. Eu o desafio a experimentar esses 4 exercícios durante 6 semanas. E se os praticar fielmente, garanto que será uma pessoa mais alegre. Final do nosso capítulo.